Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje é um dia muito especial, estou trabalhando demais aqui, fechando meu dia de cobertura aqui no Agriculture Investment Conference, uma conferência extraordinária aqui, patrocinada pela UBS. E aqui do meu lado agora eu tenho a honra, Deus me ajuda, uma barbaridade. Estou aqui com o governador Mauro Mendes, governador do estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, que se fosse um país, com certeza seria o maior país do agronegócio do mundo. Governador, muito prazer em vê-lo, muito prazer em recebê-lo novamente aqui no Fala Carlão, o senhor que esteve conosco lá na COP27 no Egito. Carlão, um prazer estar contigo aqui, foi um prazer estar com você lá no Egito, na COP, na 27ª conferência, e aqui hoje, né, falando a investidores, falando um pouco do agro brasileiro, do estado de Mato Grosso, desse estado que é tão importante, não só pelo seu tamanho, pela dimensão, mas por liderar esse que é, sem dúvida alguma, o mais importante setor da economia brasileira, que é o agronegócio desse país. Pois é, a gente acompanha o agronegócio há 35 anos. Eu há 35 anos que venho falando, eu costumo dizer nas minhas entrevistas, estou até rouco de tanto falar, que o agronegócio é a nossa grande locomotiva e a gente precisa cada vez mais falar das coisas do agro. E eu queria te dar voz agora para você falar um pouquinho, falar das coisas do agro é falar do Mato Grosso. Queria que o senhor falasse dos resultados, como é que tem sido a sua gestão, que números o senhor pode apresentar hoje para o país? Olha, Carlão, graças a Deus, o agro teve um ano muito bom no país, a safra 22-23 foi espetacular, nós superamos a casa dos 300 milhões de toneladas e o estado de Mato Grosso superou a estrondosa faixa dos 100 milhões de toneladas. Então só o Mato Grosso está produzindo praticamente 1/3 daquilo que o Brasil produz, um estado que continua crescendo, o agronegócio tem boas perspectivas, não só presente como futuro, porque a demanda mundial por alimentos, ela continua crescendo. E o único lugar do mundo que pode crescer a sua produção acima daquilo que o mundo cresce chama-se Brasil. E o Mato Grosso deve chegar no final dessa década a 150 milhões de toneladas, um crescimento assim muito expressivo. E é um setor também que, além do Mato Grosso ser o primeiro, mas é um setor que ele está presente no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em todos os estados do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste. Então é um setor muito presente na economia brasileira, que você tem grandes produtores, mas você tem agricultura familiar, você tem pequenos produtores, tem gente plantando em 500 hectares, tem gente plantando em 50 mil, tem gente plantando em 50 mil, tem 500 mil, então gente de todo tamanho, nenhuma atividade econômica tem isso. Você tem a Vale, por exemplo, que é uma grande empresa brasileira, que exporta muito, que é importante, mas ela atua em 3, 4 lugares do Brasil. O agro não, ele está presente em todos os estados brasileiros. Você vai no Nordeste, tem as exportações do agro ali que produz fruta, que vende para o mundo inteiro. Você vai em todos os estados brasileiros. Então o agronegócio, graças a Deus, ele tem presente, tem futuro, tem algumas ameaças, tem algumas coisas ruins que andam fazendo por aí, mas nós brasileiros, espero que o Congresso Nacional coloque um freio nessa história do marco temporal. Isso é um absurdo criar esse problema. Nós já temos 14% do território brasileiro, já é de reserva indígena, estão querendo levar isso para quase 30%, ou seja, 1/3 do território brasileiro vai virar reserva indígena, gente. Isso vai criar uma guerra gigantesca no campo, vai tirar a paz desse setor, que é um setor muito importante para gerar emprego, que aciona outros setores, a indústria siderúrgica, a indústria metalmecânica, de máquina, de equipamento, né, de veículos, tantas outras cadeias no país são acionadas pela boa performance do setor do agronegócio brasileiro. E essa boa performance reflete vamos dizer assim, naquilo que o governo está construindo. O senhor mostrou aqui numa apresentação, o senhor tem muita coisa sendo feita lá, né? Graças a Deus, no Mato Grosso, e ao trabalho de todos nós, não só governo, mas principalmente mato-grossenses, nós temos conseguido fazer um grande programa. O maior programa de infraestrutura no Brasil hoje acontece no Mato Grosso. Nós vamos asfaltar, nesses 8 anos que estaremos lá, 5.500 quilômetros de rodovia. Só nesses anos nós vamos asfaltar mais rodovia do que alguns estados brasileiros têm de rodovias estaduais. Então, é um programa forte de investimento em infraestrutura, em todos os setores, porque o Estado conseguiu aquilo que é mais relevante, que é uma boa gestão
gestão fiscal. Gestão fiscal nada mais é do que cuidar bem do dinheiro público, né, gastar com responsabilidade, arrecadar corretamente e fazer sobrar dinheiro para investir. Você investe em estrada, mas você investe em hospitais, investe em escola, melhora a educação, melhora a vida das pessoas a partir desse mecanismo que é fazer boa gestão fiscal, que é cuidar bem do dinheiro e fazer ele voltar para o cidadão. Qual que é o balanço que você faz desse evento aqui? Uma ótima reunião da Silvia aí, né? É interessante ver que o agronegócio em cada região é de um jeito, né? Mato Grosso é de um jeito, Minas Gerais é de outro, São Paulo é de outro. Então, vários interesses aí que todos estão dentro desse grande guarda-chuva, né? Do agro brasileiro, do agro sustentável brasileiro. Então, hoje eu já vi em todos os discursos, como se já fosse uma unanimidade, né? Esse reconhecimento que o Brasil é a produção mais sustentável do mundo, que é uma produção que produz e conserva, né? Quer dizer, isso antigamente, né, Carlão? Eu já estou nessa agenda aí há 15 anos, né? Era uma coisa que a gente falava, até o pessoal do setor às vezes ficava meio sem saber, né? Não tinha dados, então teve o grande gráfico da Embrapa, né? Liderado pelo Evaristo, que já revelou, né, que mais de 60% do território brasileiro está dedicado à conservação, né? Então isso foi um divisor de águas. E depois todos esses números, né, do agro aumentando produtividade, lavoura indo para cima de pastagens degradadas, né? Então, eu acho que hoje aqui eu senti uma unidade, como se o brasileiro estivesse entendendo realmente que o Brasil é o cara, né, nesse game de produção de alimento mundial, né? A gente está lá na frente, todo mundo falando, né, comparando com a Europa, Estados Unidos. Nossa legislação é mais avançada, nossa tecnologia é mais avançada. Todas as dificuldades que colocam para a gente servem de motivação para a gente inovar, para a gente superar e faz a gente ficar muito mais na frente. Pois é. Então, quanto mais a gente Quanto mais dificuldades acham pra gente, mais a gente acha nós somos criativos, né? Essa que é a verdade. A gente né? soluciona, né? Então é aquela coisa, né? A gente vai lá para fora e fala, não, a gente pode ainda produzir mais, a gente pode irrigar, a gente pode fazer 2 culturas, pode se irrigar, pode fazer... O pessoal fica desesperado, meu. Vamos acabar com esse Brasil aí, né, meu? Vamos diminuir esse discurso deles, né? Então eles ficam tentando minar o discurso para rebaixar a gente, para a gente tentar ficar mais próximo deles, pelo menos na opinião popular, né? Mas não tem jeito, a verdade, né, pode incomodar, mas ela sempre vai prevalecer. Eu acho até que nós precisamos fazer um exercício mesmo de cada vez reafirmar mais a nossa autoestima, né? Porque de tanto ouvir falar que ao contrário, a gente pode cair na faceta de achar que alguém deve ter razão, né? Sim. Esse é um dos principais pontos, né, Carlão? Independente de agro, assim, como o povo brasileiro mesmo, esse complexo de país de segunda categoria, né? Pois é. Então a gente tem terra, né? Tem clima, tem biodiversidade e tem um povo fantástico, né? Miscigenado, trabalhador, empreendedor, que tá aí, entendeu que o agro é o futuro, né? O futuro de boa parte do Brasil. Então os jovens não tem mais aquilo que não tinha sucessão, o jovem não queria, né, ir trabalhar na fazenda, está mudando, né? Isso é outra coisa. O jovem hoje é um exemplo, né? Aquele estudo da idade média dos pecuaristas nos outros países, a gente vê que a nossa média é muito jovem, né? Sim. Então nossos produtores já estão com a tecnologia na mão, né, com WhatsApp, com aplicativos, fazendo suas medições da fazenda. Então acho que o futuro reservou um lugar bem especial para o Brasil. Eu acho que o Brasil tinha, assim, no mínimo, ser a 6ª economia do mundo, né? Enquanto a gente não tiver colado na Índia ali, né, antes da gente tem que estar só os grandes mesmo, né? É verdade. Não pode estar atrás de uma Itália, né? Itália tem que competir com o quê? Com o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, mais ali? ou menos. O Mato Grosso está de lambuja, né? Põe uma Itália, imagina. Isso é incompetência nossa, né? Política, né? Da gente não conseguir resolver os problemas estruturais, principalmente os sociais, né? Em termos, assim, do tripé da sustentabilidade, economicamente o agro está indo bem, ambientalmente estamos indo muito bem, né? Somos a maior biodiversidade do planeta. A parte social que é nosso grande desafio, né? A gente não pode deixar ninguém para trás, né?
passando fome. Então a gente tem que criar mais oportunidades, mais educação, mais soluções para o pequeno produtor no campo, soluções para a violência urbana, né? Para a educação, né? Então a gente tem um desafio aí para a gente conseguir chegar a ser a sexta potência. A gente tem uma lição de casa para fazer e vamos depender muito da classe política, né? Uma reunião que termina com o governador Mauro Mendes, eu fico imaginando que foi um dia grande aqui hoje. Foi um dia bastante importante. Começou com o ministro Carlos Fávaro. Nós tivemos também um painel muito importante que participou o Ricardo Faria, da Granja Faria, junto com o Aurélio Pavinato. Nós tivemos o ex-presidente do BNDES, Montesano, falando do futuro do fundo que ele está montando, do interesse do fundo. Nós tivemos, depois do almoço, o empresário Rubens Ometo, que foi também falando do império que ele formou, que hoje realmente a Cosan se transformou num dos maiores grupos empresariais brasileiros, com todas essas apresentações, e nós terminamos então com o governador Mauro Mendes. O governador Mauro Mendes trouxe aqui, eu fiquei de olho aqui, uma enxurrada de boas notícias do Mato Grosso, né? Temos grandes desafios, mas tem uma enxurrada de boas notícias. O Mato Grosso, inclusive, saiu uma matéria no estado de São Paulo recentemente, falando do Mato Grosso que liderou dentro da região centro-oeste a redução da desigualdade pelo método Gini, medida pelo método Gini, que mostrou que o Mato Grosso fez uma grande evolução e hoje está se equiparando com a região sul do país em termos de desigualdade, o que é muito importante e mostra como o agronegócio pode reduzir a desigualdade social no Brasil. Hoje, você está sempre muito bem acompanhado, né, José? Hoje eu encontrei aqui um rapaz de 40 anos que eu conheci, provavelmente ele tinha uns 10 ou 12 ou 15 no máximo, que é o Carlos Lira Farias, neto do Carlos Lira, filho da Cecília, filha do Fernando. Gente da mais alta das prateleiras aqui, né? Eu tenho o prazer de compor o conselho do Grupo Caeté, que tem investimentos em produção de açúcar e etanol e energia em Alagoas e também aqui no estado de São Paulo, com investimento em Paulicéia e também em madeira. É um grupo muito interessante e que eu tenho o prazer de estar colaborando lá no Conselho de Administração. É isso aí, gente. Falei com o Jacir Costa Filho aqui nesse evento grandioso, que é o evento liderado pela Silvia Coutinho do UBS. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço e a gente se vê com certeza no nosso próximo programa e num dos próximos programas lá, direto do COSAG. Vamos estar juntos sempre. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.